Fala galera do canal Mistérios Mundo Estranho, tudo bem com vocês? Galera, hoje vou falar com vocês a respeito aí de um termo bastante interessante, né? Muitos me pediram para falar a respeito da Era de Aquário ou a Nova Era, esse movimento aí que vem crescendo muito aí ultimamente. Se você pesquisar aí na internet você vai encontrar muita coisa. E lembrando, né, que eu estudei um pouco sobre a Era de Aquário ou a Nova Era na época que eu fiz teologia. Eu fiz ali 4 anos de teologia e quando me falaram para pesquisar sobre esse tema, eu lembrei que eu ainda tenho algumas apostilas aqui em casa e olhando essas apostilas, a Nova Era, esse movimento, né, a Era de Aquário, está ali era considerado como uma seita e uma heresia. Por aí você já vê por onde vão as coisas, né? Então eu resolvi fazer um vídeo, né, atendendo aí a alguns pediram para falar a respeito disso. E lembrando que se você aí não for inscrito aqui no canal, ainda chegou por acaso, se inscreva, ajude o canal aí compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos, familiares. Se você assistiu o vídeo e gostar, deixe o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal, né, a continuar aí, a estar crescendo e o vídeo a ser divulgado, a plataforma divulgar o vídeo para outras pessoas. Assim você ajuda o canal. Então vamos conhecer um pouco a respeito desse movimento aí misterioso, a Nova Era, a Era de Aquário. Então galera, muitos já ouviram falar, né, do movimento A Nova Era, mas essa abordagem, né, quando você vê lá, ela sempre cai como sendo uma teoria de conspiração, né? Quem sabe, quem já estuda sobre isso, sabe que o termo aí teoria de conspiração foi inventado nada mais nada menos por quem? Agentes da CIA, a própria CIA, né, que controla aí tudo praticamente, as informações. Eles colocaram várias coisas como sendo aí teoria de conspiração. Para quê? Para cair no descrédito. Se você fala lá alguma coisa, por exemplo, a respeito de assuntos polêmicos, eles falam que é teoria de conspiração. Cai tudo ali do descrédito. Falam que é fake news. E as pessoas nem acreditam nisso. A Nova Era ou a Era de Aquário, por incrível que pareça, também é tido como uma teoria de conspiração. E muitos nem sequer acreditam que isso realmente exista, mas existe sim. Se você pesquisar, você vai ver que é um movimento que vem crescendo aí muito forte, né? Praticamente aí nesse ano aí de 2020, com que tá tendo aquela ali, eles falam que tá tendo uma mudança no mundo, uma limpeza no mundo. E surge a Nova Era, irá surgir a Nova Era. Segundo eles, né, segundo a astrologia, estamos entrando aí na Era de Aquário, ou o movimento da Nova Era. A Nova Era, ela é tida como uma religião, né? E é uma religião sincrética, extremamente antiga. Ela não é de agora, é bastante antiga. E nela envolve ali magia, ufologia, espiritismo, astrologia, panteísmo. Então abrange muita coisa. Então muitas pessoas que chegam, começam ali a pesquisar, a estudar, acabam se familiarizando e acabam gostando, né? Então eu vou aqui falar um pouco a respeito disso. Então, de acordo com astrólogos da Nova Era, o homem estaria em um processo ali evolutivo, que aconteceria como? Aconteceria dentro de eras, seriam separados por algumas eras. E começaria como? Começaria com a Era de Leão, que é entre 10.000 a.C. e 8.000 a.C. Leão para eles simboliza nada mais nada menos que quem? O Sol. O Sol que era adorado por muitos, né? Na Bíblia diz que o Sol é o próprio Baal. Adoravam ali o Sol. Muitos ainda adoram o Sol. Se você for ver em várias religiões ali, eles têm o Sol como símbolo, né? Tem essa adoração pelo Sol. E nessa Era de Leão, eles adoravam o Sol. E se for analisar bem, essa era, a Era de Leão, ela vem acompanhada com muitos símbolos ocultos, né? Como a alquimia, a fênix, Atlantis perdida,
que segundo eles seria a fonte de todo o conhecimento, né? Eles falavam isso. Eles acham que tem sim uma cidade perdida, que ali estaria todo o conhecimento. Essa é a Era de Leão. Depois vinha a Era de Câncer. A Era de Câncer é entre 8.000 a.C. e 6.000 a.C. Água para eles simboliza o quê? A fertilidade, né? Os principais deuses pagãos eram deuses da fertilidade e da purificação espiritual. Essa purificação teria vindo através do dilúvio universal. Segundo eles, né, a água ali era como se fosse a purificação de tudo. Essa é a era conhecida como a Era de Câncer. E logo depois viria a Era de Gêmeos. A Era de Gêmeos ia de entre 6.000 a.C. e 4.000 a.C. Essa era vem acompanhada de símbolos dualistas como dois pilares que representam a bestialidade e a civilidade humana, que são vistos através de gêmeos lendários como Abel, né, civilidade, e Caim, bestialidade. Osíris, por exemplo, também, civilidade, e Sete, bestialidade, entre outros que podemos aí falar. Vamos ficar falando aqui várias horas sobre isso, mas são esses, né, os elementos. Logo depois viria a Era de Touro, que é entre 4.000 a.C. e 2.000 a.C. Touro para eles simboliza as necessidades básicas, o cultivo da terra. O touro foi um animal adorado em vários lugares, principalmente no Egito. Se você for estudar ali, né, o touro era muito adorado ali no Egito. A religião egípcia foi considerada a mais mística da história da humanidade, servindo como base para as que se seguiram depois. Muitas religiões que temos hoje surgiu ali, né, da religião egípcia, as mesmas adorações, né, que eles tinham naquela época, muitos ainda adoram hoje. Em seguida viria a Era de Áries, né, Carneiro, entre 2.000 a.C. e 100 a.C. Carneiro para eles está ligado ao culto sacrificial ao Deus do Antigo Testamento, o Deus de Moisés. E Moisés, por sua vez, é considerado o avatar dessa era. Eles ali adoram Moisés, né? É o avatar para eles, é o símbolo a ser adorado. Vocês podem lembrar de uma passagem bíblica, ali quando Lúcifer, né, contendia ali com o arcanjo Miguel a respeito de quem iria ficar com o corpo de Moisés. E Deus, né, a Bíblia diz que Deus escondeu o corpo de Moisés. Mas você imagina como são as coisas. Imagina se Lúcifer, né, se Satanás ali conseguisse ali pegar aquele corpo de Moisés e aquele povo conseguisse ali mumificar. Eles já tinham a arte da mumificação. Se eles conseguissem ali mumificar o corpo de Moisés, como não seria adorado Moisés naquela época? E Deus, né, ele não ali aceita, né, dividir a sua adoração com mais ninguém, né? E aí você já vê por onde que são as coisas. Como o inimigo é astuto, coloca outras coisas aí a serem adoradas, né, no meio ali do único que tem que ser adorado, né, o Criador de tudo, o Criador dos céus e da terra. Logo em seguida vem o que? A Era de Peixes. Essa Era de Peixes, né, é entre 100 a.C. e 2.000 depois de Cristo. Peixe representa Jesus. Para eles, né, eles têm isso aí como se fosse... E a gente lembrando que acabou agora no ano 2000, né, essa era, a Era de Peixes. E agora entramos aí, né, na Era de Aquário, entre 2.000 depois de Cristo e 4.000 depois de Cristo. Logo após a passagem dessa Era de Peixes, estamos entrando aí na era chamada de Era de Aquário, né? O que muitos aí perguntam, o que seria essa Era de Aquário? Ela irá de 2.000 depois de Cristo, né, e 4.000 depois de Cristo. É a era que estamos, segundo aí, né, os astrólogos. Para eles, essa era simboliza o quê? Libertação, onde tudo que não possa ser mais aproveitado será eliminado. É a procura pelo universal, né? Segundo eles, novas formas de tecnologia irão surgir, pensamentos positivos irão se impor. A partir de 1962, por exemplo,
começou a crescer. Você pode analisar um número grande aí de pessoas que buscam aí na ufologia acreditar que tem seres extraterrestres que virão ao mundo para ajudar a humanidade, né? Cresceu também o número de ocultismo, muitas pessoas buscando aí soluções em coisas ocultas, né? Faculdades extrasensoriais, pessoas buscando aprimorar isso. Tudo isso vem junto com a era de Aquário ou a nova era. Então, segundo eles, seguidores aí da era de Aquário, para eles durante mais ou menos aí 2 milênios, a constelação rege uma era astrológica, na qual predomina uma nova civilização, um novo líder representando um novo governo. A era de Touro, a do Antigo Egito, a de Áries, da Grécia Antiga, a de Peixes, Roma Antiga, que veio aí com o cristianismo, por exemplo. Agora seria a hora de uma era de Aquário, a hora de uma nova civilização, um novo governo, sob a direção de um novo líder, o Cristo cósmico para eles, que eles chamam, eles dão até um nome, Maitreya. Então analisem comigo uma coisa, esse movimento aí da era de Aquário, eles dizem, né, que tudo tem que ser eliminado. Por exemplo, a era de Peixes que veio antes, que representa o cristianismo, precisa também ser eliminado. Novas tecnologias, novos pensamentos, novas ciências já estão se impondo e já se tornam universais. A era de Aquário, ela já chegou para eles e é claramente uma oposição ao cristianismo, rumo a essa libertação. Libertação de quê? De que libertação eles estão falando? Libertação do próprio Deus. É isso que eles querem impor. E muitos estão aí seguindo essa linha de raciocínio, seguindo essa nova doutrina. A doutrina que prepara o caminho para quê? Para a chegada do próprio antimessias, o próprio anticristo, o novo governo, o novo milênio, a era de Aquário, que eles tanto dizem aí que está crescendo ultimamente. Essa é a nova doutrina que eles querem impor. Bom, mas da onde surgem essas doutrinas? A doutrina usada ali e seguida pelos seguidores da nova era, a era de Aquário. Vocês lembram daquele momento, né, que Eva estava ali no jardim do Éden e de repente apareceu para ela a serpente que era o animal, a Bíblia diz que era o animal mais astuto, mais esperto que tinha ali no jardim e praticamente enganou, né, Eva, né? Disse assim, a serpente perguntou para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto de todas das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem sequer tocareis, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa passagem a gente vê lá no livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 5. Você viu ali que a serpente ela foi muito astuta, né? Foi esperta e enganou. Ela pegou uma palavra, um mandamento dito ali por Deus, né? Que Deus levou ali ao ser humano e distorceu todo o fato. Muitas pessoas fazem isso, distorcem a própria palavra de Deus e fazem a pessoa ir conforme o pecado. Isso acontece nesse movimento que está surgindo, o movimento da era de Aquário. Por exemplo, quando você vê ali falar, certamente não morrereis, que doutrina é essa? Uma doutrina da reencarnação ou do renascimento, que fala ali no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Depois vem falar que se abrirão os vossos olhos. A serpente disse à mulher, né, que os olhos seriam abertos. Qual seria essa doutrina colocada ali? Doutrina da iluminação, né, do conhecimento. Você se familiariza com alguma coisa que vem falando agora? Iluminação, renascimento, conhecimento? Bom, depois viria um outro fato interessante. Sereis como Deus. Doutrina de quê? Da deidade ou divinização. O homem quer ser
semelhante a Deus. O que aconteceu com aquele que quis ser semelhante ao Altíssimo? Caiu por terra, né? Foi expulso dos céus. E muitos querem ser o quê? Semelhante a Deus. E eles ainda usam um outro argumento que vimos aí nesse texto que eu citei na Bíblia, que a serpente ali, né, doutrinou Eva, né? Qual foi? Sabendo o bem e o mal. Que doutrina é essa? Doutrina do dualismo, ou equilíbrio entre oposto, que diz ali em 1 João capítulo 1, versículo 5. Então, todas essas doutrinas formam a base das religiões antigas, né, ocultas, praticadas pelos povos pagãos da antiguidade. A Babilônia, o Egito, a Grécia, a Roma, né? Todos eles pegaram isso e formaram um conjunto, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, com o passar dos anos, né? Todas elas hoje se reúnem em uma nova religião, a religião da nova era, cujo o seu objetivo principal é fazer oposição ao cristianismo e trazer, né, para eles a era de Aquários, o anticristo. Para isso se faz necessário a divulgação dos seus ideais, criando o ambiente perfeito para a chegada desse novo líder, desse rei. Isso é apenas para fazer com que a massa venha a se familiarizar, né, e aceitar tudo isso como sendo uma coisa boa nesse momento. A gente vê um momento que estamos aí chegando, um momento triste. As pessoas procuram o quê? Procuram achar solução para todos. Eles, na verdade, dizem que não focam no problema, focam sempre na solução. Mas será que essa seria verdadeiramente a solução? Querer impor um novo líder que está aqui já nesse mundo? Sabendo que esse mundo, ele já é do maligno? Bom, a popularização da nova era se iniciou através do movimento hippie nos anos 60, mas seu maior avanço ocorreu no ano de 1985, com a fundação da Sociedade Teosófica por Helena Blavatsky. Não sei se vocês já ouviram falar, pesquise aí sobre Helena Blavatsky. Ela, na verdade, ela é considerada aí como se fosse a mãe da nova era, a mãe desse movimento aí da nova era. Porém, os ensinos e filosofias desenvolvidas por ela foram usados por quem? Ela usou estudos, né, e ensinos de nada mais, nada menos que Aleister Crowley. Eu já falei sobre Aleister Crowley aqui. Pesquisem sobre isso, vocês vão ver. O ensino da nova era foram retirados de ensinos também utilizados pelo ocultista Aleister Crowley. Bom, eu queria mesmo que fosse verdade, que a gente poderia ter aí uma esperança, né, para que as coisas melhorassem agora. Eu mesmo foco em buscar aí assistir coisas que vão trazer uma paz espiritual, né? Porém, a gente tem sim que estar preparado para que coisas sim piores aconteçam. Temos que estar preparados, vigilantes. A Bíblia nos alerta ali para estarmos vigilantes. Quando diz ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz assim: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Bom, esse movimento aí da nova era, ele é contrário a tudo isso, né? Eles estão falando aí que vai vir um tempo de paz, um novo tempo, né? Uma nova era, um tempo de paz. E a Bíblia diz o quê? Que depois disso virá tamanha destruição. Essa é a chamada a falsa paz que eles dizem. Eles, na verdade, estão preparando o caminho para a chegada do anticristo. Poucos estão vendo isso. Bom, nesse movimento aí da nova era, eles chamam o quê? Para eles falam que é um despertar espiritual, que seria para conhecer mais a fundo as suas doutrinas e suas filosofias. Porém, na prática, eles contrariam todos os ensinos bíblicos. Basta você analisar ali que você vai ver que em um ponto ou outro eles acabam se contradizendo. Nesse caminho, muitos, até mesmo os escolhidos, acabam sendo enganados, né? Levando-os até a entrar no ocultismo, se envolver com o ocultismo sem nem mesmo perceber, pois eles não deixam de falar sobre Jesus Cristo.
Mas para eles, o Jesus Cristo que eles pregam lá na nova era, não é o Jesus que a Bíblia diz, não é aquele que levará ao caminho, né? Não é o Salvador que a Bíblia diz. Para eles, o mesmo Jesus que eles dizem ali é apenas um mestre a ser admirado. Eles não têm um Deus, né? Uma referência como se fosse ali um Deus. Para eles tudo é como se fosse uma espécie de energia espiritual. Lembre-se, galera, temos que ficar alerta. O falso Cristo virá oferecendo ao mundo aquilo que o mundo quer: um falso amor, uma falsa justiça, uma falsa segurança, uma falsa paz, uma falsa fé.